Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores que nos prestigiam com a sua presença, senhores e senhoras que nos acompanham pela internet, antes de mais nada, uma explicação devida ao público. Na sexta-feira passada, a coordenação desse ciclo recebeu informação do Dr. Roberto da Mata, do professor Roberto da Mata, que não poderia, por problemas particulares ligados à doença e saúde, não poderia estar aqui conosco. Então, nós imediatamente solicitamos ao professor Cândido Mendes, nosso acadêmico, com a certeza de que seríamos atendidos, se ele poderia, com a generosidade que o caracteriza e com o saber que lhe é próprio, e disso eu não tinha nenhuma dúvida, se ele poderia hoje nos falar sobre o tema, imediatamente Cândido Mendes aceitou e está conosco aqui. Razão pela qual nós lhe devemos os maiores agradecimentos e o prazer de ouvi-lo. Essa é a Academia Brasileira de Letras. Bem, na conferência de abertura desse ciclo, e eu vou tentar justificar a minha presença nessa coordenação, na conferência de abertura desse ciclo ficou evidenciada a estreita relação entre interpretação e conhecimento. Nós aqui constatamos que interpretar é ver a realidade a partir de distintos enfoques, que, em consequência, o conhecimento envolve múltiplas e várias interpretações ao longo da história humana. Essas interpretações implicam formas básicas do conhecer. E a gente aprende muito com as crianças na idade das perguntas, e vou apenas me permitir algumas considerações brevíssimas, até a pedido de algumas das pessoas que estiveram aqui na conferência passada, e lembrar apenas que as crianças nos ensinam, quando o menino pergunta, naquela idade das perguntas, ele pergunta ao pai por que o pai tem barba e a mãe não tem, e o pai diz, é porque eu sou homem e sua mãe é mulher, está caracterizando um desses enfoques, uma interpretação que caracteriza o conhecimento ordinário ou comum, nascido da intuição e da tradição. Mas, se nós pensamos, se nós refletimos sobre a pergunta muito comum na boca de uma criança e que costuma embaraçar as progenitoras, né? Mamãe, como é que eu nasci? É comum a mãe dizer que foi a cegonha que a trouxe. E, nesse caso, nós temos uma outra interpretação que se situa num espaço diferente daquilo que é racional ou lógico, mergulha na intuição e se corporifica numa funda manifestação fantasiosa. É mais uma interpretação conhecida como o conhecimento mítico, uma dimensão mítica da interpretação, e, afinal, como disse Fernando Pessoa, o mito é o nada que é tudo. Mas se a mãe responde que foi Deus que a deu de presente à família, que ela foi trazida por um anjo, a resposta agora remete a uma outra interpretação, que é a interpretação religiosa, um conhecimento apoiado na fé. E a fé, nós sabemos, é um dom, ou se tem ou se não tem. Mas se a mãe responde, uma pergunta muito comum, que ela nasceu na sementinha do pai que germinou na sua barriga, essa resposta, independentemente da linguagem figurada, configura uma interpretação de caráter científico, e essa interpretação decorre da observação e da análise. E se o neto pergunta à avó, vó, quando a gente morre, vai para onde? E a avó dá as mais variadas perguntas, ela pode até dizer, num impulso de emoção profunda, que
nós não somos nada diante do mistério da vida. Nós estamos nesse mundo, mas não sabemos nada, porque a vida é um mistério. Se ela tiver alguma veleidade filosófica, dirá: sua avó é um ente à procura de sua essência. E aí, ela está fazendo uma interpretação que foi exatamente a direção que deu o nosso Emmanuel, né? Está fazendo uma interpretação apoiada na reflexão, a interpretação de caráter filosófico. Mas toda essa filosofice periférica que eu estou me permitindo aqui é para lembrar que as diversas interpretações das diversas manifestações que caracterizam o conhecimento vinculam-se ao universo cultural de cada um de nós. E quanto mais amplo seja esse universo, mais aumentam as possibilidades de nossa compreensão da realidade do mundo e a nossa capacidade de ultrapassar os possíveis obstáculos do nosso percurso existencial. O universo cultural implica cultura, uma palavra terrível que tem mais de 250 acepções. Podem ficar tranquilos que eu não vou tratar de nenhuma delas. Nem é meu objetivo, nem é condizente com a minha presença aqui. Eu digo, então, que o universo cultural implica cultura. Cultura envolve sociedade. Cada uma dessas maneiras de saber, por seu turno, multiplica-se num número variadíssimo de modalidades e, como nós sabemos, a matemática, a informática, a medicina, a sociologia, a antropologia são manifestações do conhecimento científico. São interpretações que estão no mesmo patamar daquela em que a mãe diz que o filho nasceu da sementinha que germinou no seu ventre. E é dessas interpretações científicas relacionadas com o convívio social que vai tratar, nesta tarde e noite, mestre Cândido Mendes. Mais precisamente, ele vai tratar das interpretações ou da interpretação de caráter socioantropológico. Desnecessário dizer alguma coisa de Cândido Mendes, mas eu sempre faço isso com prazer. Relembrar aqui o currículo, o percurso curricular dos nossos conferencistas, dos nossos acadêmicos, é sempre um prazer renovado e um ato de justiça. Cândido Mendes é bacharel em Direito e Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, doutor em Direito pela Universidade do Brasil, foi chefe de assessoria técnica do presidente Jânio Quadros, secretário-geral da Comissão de Justiça e Paz. Foi professor da PUC, da Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas, da Faculdade de Direito Cândido Mendes, obviamente, do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, o IUPERJ, do qual é diretor, e desde 1997 é reitor da Universidade Cândido Mendes. Foi professor visitante em inúmeras universidades americanas e europeias, entre elas a Brown University, a New York University, a Universidade do México, a Universidade da Califórnia, a Columbia University. E se eu começar a citar todas elas aqui, eu vou tomar o tempo do conferencista. Ele pertence ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, à Academia da Latinidade, a sua querida Academia da Latinidade, ao Instituto do Pluralismo Cultural, à Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior, à Academia des Sciences de l'Outre-mer, à Academia Brasileira de Economia. É membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República desde 2008 e embaixador da Aliança das Civilizações, da ONU, desde 2009. Dispenso-me de ler a vastíssima bibliografia, lembro apenas Perspectiva Atual da América Latina, Después del Populismo, Impugnación Social y Desarrollo en la América Latina, A Inconfidência Brasileira, A Democracia Desperdiçada, Doutor Seu, Da Persona à Pessoa, Subcultura e Mudança, Por que me envergonho do meu país? E vai por aí, etc, etc, etc. Com a palavra, para a nossa satisfação e nosso deleite intelectual, mestre Cândido Mendes de Almeida. Meus queridos amigos, é uma felicidade muito grande estar nesse momento tomando a palavra com tantos confrades aqui à volta. E vimos de que maneira, a partir de Emmanuel, essas conferências começaram dentro
da maior ambição teórica e dentro do que seja realmente a reflexão. Eu vou atentar ao programa dentro, digamos assim, de 4 vértices diferentes, ou seja, em primeiro lugar, o que é de fato a interpretação como aventura do sentido, ou seja, como é que se pode, dentro desta condição do que Teilhard de Chardin chamaria o fenômeno humano, o que é a busca do sentido, ou seja, da maneira pela qual o ator, o protagonista, desempenha a sua destinação, o seu porvir e, necessariamente, o seu desfecho dentro dessa linha. O que é, na cultura contemporânea, necessariamente este sentido e como é que se pode definir a sua hermenêutica. Em segundo lugar, é evidente que quando se está discutindo este conceito e quando se está discutindo esta matéria, é preciso associar criticamente o quê? A interpretação à compreensão. Não é possível analisar uma sem a outra, e é evidentemente todas as categorias, depois de Husserl, depois de Heidegger, sobretudo depois de Windelband ou Rickert, compreender na modernidade, intrinsecamente na modernidade, o que é o compreender. Como associar o interpretar ao compreender. Terceiro momento, nós saímos da compreensão para a temeridade da busca do valor. Quem interpreta busca o quê? A autenticidade desse discurso. O valor do autêntico dentro do que é a operação lógica para ela chegar. E por aí se compreender de que maneira, meu Deus, na interpretação funciona a mimesis, funciona o fundamentalismo, funcionam as reduções, ou, para usar a palavra-chave de Baudrillard, até onde funciona na interpretação o simulacro. Agora, tudo isso não teria sentido sem nós chegarmos ao mais radical ou ambicioso desta reflexão, que é saber em que tempo histórico nós estamos para refletir. Ainda agora, nessa Conferência das Nações Unidas em Bali, esse problema da reflexão veio a esse elemento fundamental, o tempo axial. Nós vamos acompanhar a lição de Karl Jaspers nesta primeira vintena do século XXI, o compreender se modificou. E nós não estamos ainda preparados para o essencial, que é, neste quadro e neste momento, e dentro dessa intendente, e vamos por aí rematar, como é que passamos da comunicação simbólica do outro tempo axial para a comunicação digital. Nos estamos dando conta, meu Deus, isto é o que está aí em borborinhos à nossa frente, da multiplicação exponencial, da mudança do outro, da mudança da convivência, do Facebook até todas as formas da comunicação virtual, nos deixa a anos-luz do que era ainda essa comunicação há um século. Será que nós estamos atentando a esta comunicação radicalmente mudante, radicalmente cambiante? Esta mudança, por exemplo, que nos leva à substituição da memória pelos Google e as memórias automáticas, em vez da relembrança e do que possa ser ela, do que seja a visão tribal, em vez da visão universal,
do que seja, dentro desse trabalho, a própria claudicação da memória ou mesmo da própria conversação. Estou farto de ir a um restaurante, ver um casal, cada um com seu aparelhinho, e, evidentemente, por aí se entende que a fala, a comunicação interativa acabou. Quem hoje não fala dentro dessa interação nova, desta interação digital, onde daqui a pouco, inclusive, nós estamos vendo isso na universidade, a própria conversa está acabando. Quer dizer, a ideia do outro, ou sobretudo do que se diria, o olhar do outro, isso está realmente acabando e de uma maneira vertiginosa. Passo aos elementos conotativos destas 4 primeiras questões. É evidente que para discutir-se hoje a interpretação, nós temos que juntar, como disse Domício, a sociologia do conhecimento a necessariamente a epistemologia. Nós não nos estamos dando conta da maneira pela qual é o próprio conhecimento hoje, sobretudo pela substituição mediática, é este próprio conhecimento que está perdendo a sua ontologia. Ou melhor, cada vez mais nós entendemos que nos largamos da velha ontologia do sujeito e do objeto e da operação da adequácio da verdade para entrarmos numa situação de movência extrema, dentro da qual o que existe não é mais o ser, mas vamos usar a expressão admirável de Heidegger, ou seja, o que nós temos diante de nós é o Dasein, ou seja, é o estar aí. Só podemos conhecer a modalidade, e é esse Dasein, esse em alemão estar aí, que caracteriza dentro do nosso tempo o que se pode pensar, o que se pode querer, o que se pode realmente associar ao conhecimento. E é aí que chegamos a esta questão fundamental de, dentro desta busca do sentido no ser concreto, ou seja, no que é o autor do discurso, nós temos que fugir de toda a visão transcendente ou extrínseca ao que é a outorga do propósito. E aí, evidentemente, largarmos, e isto é um fenômeno também praticamente dos últimos 50 anos, toda a imposição no sentido do que seja uma teleologia, quer dizer, do que seja uma finalidade externa imposta. Nós vivemos no Ocidente esta visão da teleologia imposta à busca do sentido, com todas as formas de, digamos assim, de salvacionismo, de destinação, de, como é que se pode dizer assim, sobretudo das escatologias. O mundo ocidental e o mundo cristão viveu permeado na negação do sentido pela obrigação, pela condução, pelo condicionamento do escaton. Jesus Cristo foi o anunciante da escatologia e por aí do que representa a imposição de um fim totalmente extrínseco ao que era a busca do sentido e a busca realmente deste real concreto. Como sair hoje da escatologia? Como sair hoje do fim definido de maneira extrínseca ao ator que o realiza e que suscita, define esta questão? Evidentemente, de saída, dissociar compreensão de explicação. Explicação é o entendimento da realidade pelas suas causas. O compreender não tem nada a ver com, vamos dizer assim, o momento aporético da explicação. É preciso dissociar-se por inteiro a explicação da compreensão. E, sobretudo, compreender hoje que nós estamos num momento e numa relação desta matéria que, em si mesmo,
nos leva a esta expressão que François Julien diz tão bem: para interpretar, é preciso rentrer dans la pensée de l'autre, entrar na cabeça do outro. Nós temos realmente a capacidade na interpretação de fazer esta operação que é absolutamente radical? Não! A operação da modernidade, vou a Derrida sobretudo nesse particular, é a de uma desconstrução infinita. Nós, quando estamos querendo interpretar, nós somos vítimas do simulacro, do reducionismo, do fundamentalismo. Nós não chegamos, volto aqui a Husserl, ao que é o real, concreto, para poder realmente interpretar. As tentativas modernas de se chegar a isso, entrar na cabeça do outro, estão divididas basicamente na busca da empatia, superando a simpatia. Mas, dentro de toda esta situação, que Derrida avançou muitíssimo dentro da desconstrução, nós ainda temos na empatia ainda o desvio psicológico. Quer dizer, não se pode, através de um preparo apenas, digamos assim, dos sentimentos, se eu posso dizer assim, com Derrida da mente, chegar à interpretação. É preciso chegar mais longe. É preciso chegar a essa, volto a Windelband, a compreensão através da história. Não se pode, e aí que entra a questão contextual, não é possível interpretar desligando o sujeito operante do que é, de fato, todo o contexto histórico em que ele se encontra e onde ele necessariamente tem que se entender. E aí vem a grande questão que a modernidade ainda carece de entendimento para poder interpretar como o nosso tempo, eu diria, o nosso tempo já da pós-modernidade exige. Ou seja, é a noção, nós estamos hoje fazendo muito, e digo isso nas Nações Unidas também, na questão da teoria do conhecimento, alguns dos pensamentos fundamentais do século XX. Mas, sem dúvida nenhuma, quem fica entre tantos são os dois irmãos Weber. E eu não vou falar de Max Weber, eu vou falar de Alfred Weber. Eu vou falar quando ele, exatamente na sua monumental História da Cultura, faz essa distinção essencial. Muito bem, história, mas o que é história? O que é esse nosso ser no tempo buscado na sua concretude? São 3 processos. Nós temos o chamado processo social, que é o suporte, inclusive, dos outros 2, a luta de classes, a mobilidade, o enriquecimento, o dinamismo do que seja a mudança entendida stricto sensu, e os 2 suportes. Primeiro, a cultura. E Domis falou das multifárias interpretações da cultura. Mas a cultura é a outorga do senso, a cultura é a outorga do sentido, exatamente, ou seja, da busca da sua identidade radical. Não é possível o compreender sem o sentimento de identidade, e esta identidade não é transcendente, essa identidade é imanente, ela se trabalha por este mais ser, através da memória e através dessa operação do reconhecimento identitário. Isto é a cultura, e isto é que é o essencial, volto a Heidegger, do que seja nós conotarmos o in der Welt sein, ou seja, o ser no mundo. Agora, contemporaneamente se distingue da cultura a civilização. Infelizmente, essa noção é uma noção extremamente rica, complexíssima e muito discutida. Ainda agora, na conferência de Bali, se disse isso. Não há civilizações, há uma
civilização. E existem N culturas. A civilização é esse próprio da humana condição, vou usar a expressão outra vez, de Heidegger, da Techne, ou seja, da capacidade de se mudar a natureza naquilo que é instrumental ao mais ser do homem. Esta é a noção de civilização. E esta civilização é uma só. Ela vai de um ponto a outro, emprestando, não, absorvendo tudo que se fez antes e somando dentro de novos exponenciais. É nesse quadro que se compreende que o fenômeno humano envolve, a partir do suporte da mobilidade social, a cultura e a civilização. Eu estou farto de ouvir falar em civilizações. Nós temos uma dentro, sobretudo, do último milênio. E aí, é preciso também que se entenda dentro desta civilização de que forma ela quase sufoca por inteiro as culturas, e é em função dela que nós temos a pior data da última centúria, que se chama 11 de setembro de 2001. Ou seja, na hora em que Mohamed Hatta e seus companheiros derrubam os 2 portentos dos arranha-céus de downtown Nova York, o que estava ali era uma afirmação desesperada, no último momento, do que seria uma outra cultura, procurando exterminar ou destruir a cultura ocidental que tinha sufocado as outras culturas. E, sobretudo, e eu vi agora no Iêmen e verei no Omã, a cultura que esses povos têm do herói Mohamed Hatta. Ou seja, do primeiro vingador com o seu sacrifício, do que foi, enfim, a luta e o desmascaramento da necessária expropriação da cultura pela civilização. O que importa, ao mesmo tempo, é ver nessa sequência como esta luta para firmar uma cultura e negar o Ocidente, a partir do momento em que a própria restauração da memória desta cultura vivia o fundamentalismo, ela não pôde se reincorporar por inteiro dentro das suas raízes, nós encontramos este outro fenômeno aterrador, mas é de nós, é nosso nesse momento, o fenômeno do terrorismo. E o fenômeno pelo qual não se trata mais de afirmar a diferença, mas se trata de abater o outro. Negar-se o postulado da existência do outro. E este é que é o fenômeno terrível para o humanismo contemporâneo, que é exatamente o que começou como Al-Qaeda e continua hoje com a dramática situação do ISIS e do Estado Islâmico. Talvez não tenhamos ainda reparado por inteiro o que está agora nos jornais nesses dias. Ou seja, na busca desse tipo de Estado, que inclusive quer retroagir do Estado-nação, há uma espécie de busca do extermínio, eu diria, do suicídio voluntário, do que está acontecendo nesse momento com esses jovens americanos, com esses jovens europeus, que estão deixando as suas famílias, estão se descaracterizando, estão passando a cruzada pelo Estado Islâmico para destruir e abater radicalmente tudo aquilo que não seja o novo Estado. Não temos no mundo moderno um quadro tão preocupante como o que está hoje nos jornais, do ponto de vista do que é uma mocidade até de algumas áreas aristocráticas americanas e inglesas, muitos ingleses, muitos franceses e até espanhóis e alemães, que nesse momento criaram a nova milícia do jihad. O jihad dos ocidentais que estão no Estado Islâmico combatendo para a criação do califado.
e dentro dele do que é absoluta perda de qualquer sincronia histórica, como nós ainda podíamos imaginar há 20 anos, para viver a catástrofe e fazer dela o testemunho. E aí, curiosamente, isso volta um pouco a uma escatologia que nós pensávamos destruída como final dos tempos. Do Al-Qaeda e do seu terrorismo, a hoje essa nova escatologia que nós estamos vendo e que nós não temos na reflexão ocidental, não temos ainda uma filosofia para isto. Pretendemos fazer isso o ano que vem na Aliança para as Civilizações. O que é este movimento? O que é esta nova, torpe e, digamos assim, horrenda cruzada que está crescendo no mundo inteiro e contagiando o Ocidente? Pensar-se que o terrorismo é um fenômeno do outro lado não é verdade, e aí nós estamos diante de alguma coisa que apenas está demonstrando os seus primeiros sinais neste quadro. Por força, isso nos leva, e a terceira reflexão, a sabermos muito bem. Mas então a interpretação que vai exigir esse compreender com toda essa escala de comentários feito, o que é que essa interpretação busca, o que é que ela resgata, o que é que ela quer? É evidentemente a busca dessa identidade. Dessa identidade que, ao mesmo tempo, e cada vez mais, dessa identidade que, nesse momento, encontra, vamos dizer assim, uma preocupação fundamental, que é dirigida hoje epistemologicamente à intencionalidade. Meu Deus, o valor qual é? Qual é o valor que se quer encontrar nessa interpelação e na interpretação? É o valor da identidade. E evidentemente que este valor da identidade envolve um fenômeno da autenticidade. E aí nós entramos em situações extremamente importantes para essa questão. Se nós vamos buscar autenticidade numa reflexão sobre a memória histórica dos diversos sujeitos coletivos, voltamos à desconstrução. Estamos apenas no começo de saber até onde nós vamos conseguir, para o pensamento autêntico, descolonizar a mentalidade contemporânea. When do you stop beating your wife? Quando é que nós realmente vamos desconstruir suficientemente para sair do próprio quadro colonial do nosso pensamento? Bem-vindo, Evo Morales, que nesse momento na Bolívia, na primeira Constituição realmente inovadora, diz: a Bolívia não é um Estado na sua Constituição. A Bolívia é a junção de todas as culturas aimaras. E é preciso que ela se estenda do que é atualmente a sua organização de soberania para, de fato, abraçar as outras culturas à sua volta. Aí nós estamos diante de um fenômeno que talvez continue. Nós estamos vendo isso um pouco no Equador hoje. Quer dizer, até onde, para se descolonizar, nos tipos de países como o nosso, nós vamos até que pôr em causa o Estado-nação em que construímos a nossa história. Quando é, e essa é a operação para os nossos filhos e para os nossos netos, quando é que se vai realmente conseguir sair do quadro histórico, da mentalidade, ou vou usar a expressão linda de Derrida, quando é que vamos chegar à verdadeira pregnância histórica e não mais apenas à imitação? Quando é que um país que viveu meio milênio de colonização tem, de fato, condições de se pensar fora da mimesis? E nós vemos que o problema da mimesis é de todos os países coloniais. Poucos países foram tão assaltados pela mimesis quanto o nosso Brasil. Não preciso dizer de que forma a nossa ideia
de estarmos à altura da consciência internacional era necessariamente a de imitá-la. E nós sabemos como toda a nossa literatura original, toda a nossa arquitetura, toda a nossa formulação dos espaços vinha toda ligada a esta noção, e não preciso falar do que foi entre nós o estorvo da Belle Époque, para ficarmos apenas no que significa a ambiência nacional. E é preciso que parem um pouco, nós temos que tombar a Praça do Lido. No Lido estão os mais belos portais da Belle Époque do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, da maior alienação possível. Por favor, vejam os murais, vejam as portas dos edifícios da Praça do Lido e vão ver até que ponto nós podemos chegar dentro dessa mimesis à absoluta busca de uma forma fora do tempo e vivida apenas nisso que é a nossa peste, a mimesis, a imitação. Até quem hoje em dia acha que no grande movimento da cabeça e da independência que foi a Semana da Arte Moderna, até na Semana da Arte Moderna nós imitamos uma situação internacional. Quer dizer, e o fizemos na medida em que 22 repete 1908, e até certo sentido é um encore, muito mais do que uma verdadeira busca da radicalidade efetiva do que possa ser um conhecer. E aí justamente essa primeira visão crítica que se deve, quando é que pode uma cultura, refletindo sobre o seu vir a ser, ganha sua consciência crítica? No Brasil, isso se deve primeiro a Joaquim Nabuco e ao que foi minha formação, do ponto de vista de dentro do movimento do compreender, vir às suas origens, e a partir dessa palavra proibida, a primeira palavra anti-mimesis, a palavra fundadora de um Brasil para si, que é formação, ela continua por força, ela vai à frente necessariamente com o trabalho de Eduardo Prado, ela vai mais adiante ainda com a formação essencial que nos dá, nos tempos modernos, este gênio dessa visão que é Antônio Cândido. E ao lado de Antônio Cândido, o que ainda no direito de usar a noção de formação, o que nós devemos do ponto de vista econômico, a um queridíssimo confrade nosso, Celso Furtado. Insisto sobre esta questão que eu colocaria do reconhecimento coletivo a partir do quê? Quando é que, de fato, a memória sanciona a identidade no país colonial? É um dos problemas críticos mais difíceis que nós temos à nossa frente, e dizemos que, às vezes, nós temos períodos descartados, ou períodos, ao contrário, desfigurados pela sua louvação. Que coisa terrível, Afonso Celso. Que coisa terrível, porque me ufano do meu país. Quer dizer, do ponto de vista do que exatamente é a eliminação do que seja a realidade pungente num determinado momento para criar essa última produção do colonialismo mental, que é o triste ufanismo. Evidente que se compreenderia por aí também que, se existe isso, o corte histórico, a continuidade de uma representação nacional tem momentos fundadores e tem momentos nefandos. Por exemplo, ainda hoje, nós vemos que a França de 45 não consegue restaurar e dar importância ao que foi esse período nefando da sua dependência do nazifascismo e da sua total perda de autenticidade. Se nós formos para diversos outros países,
vamos ver que há períodos nefandos que são excluídos da memória do ponto de vista da história e do seu processo dentro deste acontecer. Curiosamente, o Brasil é um país que não tem períodos nefandos, e curiosamente ainda, nós estamos fazendo no nosso IUPERJ uma sociologia do reconhecimento, saber até quando a modernidade vai considerar o período da ditadura militar como período nefando na nossa história ou não. Curiosamente, e isto são conclusões, a meu ver, ainda equívocas, se não lamentáveis, da Comissão da Verdade, é que nós não estamos entendendo ainda, digamos assim, de que forma a ditadura militar não envolve apenas a brutal morticínio, o sacrifício, a destruição, mas dentro dela e não fora dela, através do gaiselismo, a volta, de fato, a um possível Estado de Direito. A proscrição histórica na memória, a rejeição desse período, vai envolver nessa nova geração uma análise do que sejam realmente, do ponto de vista do tônus do reconhecimento social, a rejeição ou a prótese de determinados períodos naquilo que possa ser essa pretensão que nós temos. Pouquíssimos são os países que têm a continuidade histórica de uma memória. O Brasil ainda está nisso e eu espero que se possa chegar a esta realidade nesse sentido. Agora, o que é importante no reconhecimento e no trabalho da memória é nós verificarmos, dentro do reconhecimento, a distância entre, digamos assim, a simples, vamos usar a expressão política, conotação do reconhecimento e o que é, de fato, a sua toma de consciência. E aí vem a questão fundamental. Nos países coloniais, toda a continuidade histórica repta a necessidade de uma mobilização da consciência contra a continuidade. É preciso que se entenda que até muito pouco tempo essas nações não eram para si, eram nações para outrem. E daí a importância nesse tipo de países, a seriedade e a autenticidade de países como o nosso, de só poderem chegar a tal com a defesa do nacionalismo. Sem o nacionalismo, essas nações não conseguem vir ao para si. Não conseguem sair dessa tristeza do que seja o para outrem. Nós vivemos o auge da dependência, nós devemos total, praticamente, dependência no que foi o começo do nosso capitalismo. A dependência, se nós formos olhar, por exemplo, o horror das crises cafeeiras, se nós formos olhar o modo pelo qual o Brasil queimou, inclusive, os seus ingredientes, em função de servir à exportação, se entende, por outro lado, também este fenômeno fundamental do Brasil para si, que foi o Brasil do PT, e necessariamente dentro dele a trazida de 40 milhões de pessoas do nada para realmente uma economia de mercado e a partir dela a situação de saída da marginalidade. Ainda ouvi agora em Bali um elogio profundo a essa situação do Brasil diante de 78 países que se encontravam ali. Nenhum país em desenvolvimento fez o que o Brasil fez depois de 2002. Ou seja, a partir da condição ou da possibilidade de se alterar desta forma realmente o desequilíbrio entre os have
e os have-nots. Isto é o problema de uma ruptura. Não. É o problema da palavra certa. Quem diz ruptura, diz fundação. E, neste sentido, não há competições hoje entre alternativas, mas há, e é uma tristeza que as oposições brasileiras não estejam entendendo isso, não há competições entre alternativas, mas há a manutenção ou não de uma opção. A opção do Brasil para si. É evidente que isso nos levaria, para fechar, a questão de se saber se nesse movimento, este movimento de autenticidade que exige a interpretação, como é que ele vai se comportar? Se é verdade, dentro desse novo tempo axial, como eu dizia, de saída, que está aí se configurando na nossa atual condição. Nós vivemos, e aí eu vou à intuição genial de Karl Jaspers, ou seja, nós vivemos até agora, quer dizer, vivemos há um período clássico e crítico, que é o 5º século antes de Cristo, que, curiosamente, é o tempo de Aristóteles, é o tempo de Platão, é o tempo do budismo, é o tempo de Sakyamuni, é o tempo das principais construções shintós, é o tempo onde a reflexão se deu simultaneamente e paralelamente em todo o mundo. O que foi isso? O que representa isso? Isso representa para Jaspers o fato da descoberta do valor simbólico da comunicação, ou seja, a capacidade dela ter uma linguagem e chegar, o que não havia antes. O Pitecântropo não tinha conceito. Quer dizer, a capacidade de fato de se chegar ao conceito. E dentro dele nós vivemos praticamente até o momento estrondoso do iluminismo esta mesma e constante definição e suposto categorial. E aí que eu chego à conclusão enunciada nesse começo. Ou seja, até onde? Atualmente, nós não estamos mais num tempo histórico, volto a Jaspers, não estamos mais num tempo histórico linear. Não estamos mais num tempo em que o acontecer nascia da linearidade e da sua cumulação. Em terceiro lugar, isso nos dava esse triste conceito chamado progresso. Ou seja, dentro dessa noção, tem muita vergonha da bandeira brasileira. Quer dizer, no sentido de que, contra todas as dinâmicas do que é de fato a mudança, ao invés da bandeira brasileira se chamar independência e desenvolvimento, essa triste coisa de ordem e progresso. A única bandeira de alfabetizados no mundo, para alfabetizados no mundo. Quer dizer, o que eu quero dizer, tem muita vergonha de explicar isso no fundo, muitas vezes lá fora. O que eu quero dizer, e aqui me parece que é a questão, é que ao invés disso, nós estamos aqui vivendo e não sabemos ainda dentro de que exponencial de aceleração isso vai se dar. Pena que Edgar Morin não esteja aqui hoje, mas ao invés da linearidade, nós temos a complexidade. Não há hoje mais interação que não seja cumulativa, não, que não seja absolutamente, exponencialmente trabalhada na sua interação. E a partir daí, num jogo de comutações, e num jogo, vou usar a expressão que não se pode... Como é que eu posso traduzir a expressão francesa vis-à-vis? É muito difícil nós podermos traduzir o vis-à-vis. Mas a verdade é que um em frente do outro, dentro daquilo que é a nova condição desse conhecer. Onde também, por outro lado, e isso preocupa também muito, nós cada vez mais não estamos mais vivendo com uma memória, vamos dizer assim, radical, do ponto de vista de enraizada, mas vou aqui usar a palavra de Jean-Pierre Dupuy, nós estamos com uma memória
compendial. Quer dizer, nós já selecionamos dentro de nós, cada um de nós aqui tem uma visão da sua história e da sua realidade absolutamente distinta. Quer dizer, cada um de nós, por uso próprio, criou a memória compendial e não mais a chamada memória universal. Mais ainda, o que nós vemos é, hoje, a forma pela qual, subordinados ao mundo mediático, o rápido final da memória, aí está. Nós não nos damos conta do horror da ditadura mediática. Nós não sabemos o estrago na cultura que fazem os jornais. Nós não sabemos o estrago na cultura que faz a televisão. Nós não sabemos o que é, dentro disso tudo, a possibilidade de se ter a outra versão, de se ter não o analógico, mas realmente o contraditório. Ou seja, não se trata de corrigir, mas se trata de propor a cada instante a outra visão. Esta visão não é institucionalizada. Curiosamente, ainda vi agora, trazida pelo sultão do Bahrein, a discussão sobre a Al Jazeera, que é uma pena que não seja ouvida no Brasil neste sentido, mas que quer trazer a visão contraditória à representação do Ocidente no que seja a valorização do fato, do conhecimento ou da manipulação mediática. Tal nos deixa, e fecho, diante da problemática nova deste mundo axial emergente neste momento. Entendemos, nesse quadro, de que forma e dentro de que linha nós podemos, no conhecimento digital, e isso também o mundo da Al Jazeera e o mundo da outra mídia procura estabelecer isso, não é só a visão do contraditório, mas já a questão: que direito nós temos epistemologicamente de pensar que isto é a contradição? E a fatalidade lógica da mente da modernidade é não poder cada vez mais pensar a diferença. Até onde nós vamos conseguir, dentro, volto a Derrida, do novo cogito, realmente na interpretação, chegar à diferença, ou nós já estamos lacrados do que é, vou de novo a Baudrillard, o seu simulacro. É possível chegar ao real concreto dentro deste sentido? Ou, de fato, nós estamos aí dentro da interpretação, a vivê-la ou de uma maneira depreciativa ou de uma maneira justificativa, mas o que impressiona profundamente hoje em dia é a incapacidade, dentro do que seja o pensamento do real concreto, de tê-lo de forma prospectiva. Pergunta-se, neste momento em que, inclusive, pensava-se num certo momento que a diferença poderia surgir da globalização. Que globalização nós temos nesses anos, diante da que nós pensávamos ainda liricamente no bom tempo da Guerra Fria. Quer dizer, o que nós estamos sentindo, isso sim, é que estamos vivendo a globalização intermédia ou a globalização interrompida. Demos-nos conta aqui do que são os BRICS e até onde essa emergência dos BRICS elimina qualquer possibilidade nova de globalização, mesmo que os BRICS ainda estejam contendendo entre si, mesmo que não haja conflito mais latente do que o conflito entre a China e a Índia, não há dúvida de que hoje os BRICS eliminam qualquer possibilidade
de globalização como se pensava naquele momento, ainda em volta do começo do ano 2000. E aí? O que é que surge e o que é que aparece necessariamente? Os novos superprotagonismos estão também se desenculturando dos seus modelos e dos seus contextos anteriores. Eu vi agora, contestado, por exemplo, por representantes do México. Mas que América Latina é o Brasil? O Brasil não tem nada a ver com a América Latina. O Brasil é um país do Atlântico, do Hemisfério Sul, mas o Brasil é um país africano. Quer dizer, o país é um país que tem que se entender dentro da sua expansão como corrigindo a gafe do Atlântico. Ou seja, como efetivamente entendendo qual é a sua expansão e qual é a sua possibilidade de, saindo da continentalidade antiga, compreender o que é, dentro da nova era axial, as culturas que, primeiro, acabaram com as polarizações. Segundo, não tem mais a globalização unificadora e tem que buscar, sim, o seu sentido naquilo que possa ser ainda o ser para si. É possível se pensar nisso? A interpretação ainda nos pode levar lá? Ou cada vez mais nós estamos diante de um mundo de simulacros, de fundamentalismos e da demissão do conhecimento? Muito obrigado. Eu vou correr um risco apenas de lembrar algumas pontuações que foram acentuadas aqui por mestre Cândido Mendes. Ele começou identificando a interpretação como uma aventura do sentido. O que nós vimos aqui foi exatamente a aventura do sentido concretamente explicitada no seu discurso, né? Também procurou tratar da busca do valor, fez uma reflexão sobre a busca do valor, né, e a autenticidade do discurso, né, na direção dessa interpretação, em que acentua muito funciona a mimes, e a mimes entendida como imitação. A pergunta acentuou também a relevância do Google, né, foi categórico ao afirmar que há a mudança radical do nosso tempo, destacou a substituição da memória pelo Google e acentuou também na mesma direção o fim da fala interativa, o declínio da conversa, a obnubilação do olhar do outro. Destacou a associação da sociologia à epistemologia e, para ele, estamos numa situação de movência extrema para o estar aí heideggeriano, né? Acentuou como questão fundamental no que é o autor do discurso: temos que fugir do suporte, temos que abandonar, disse Cândido, toda a imposição do que seja teleologia. Cumpre dissociar a compreensão da explicação, acentuou Cândido. Estamos no momento em que, para interpretar, é preciso entrar na cabeça do outro. Ao interpretar, somos vítimas do simulacro, não chegamos ao real concreto. Entre aspas, todas essas expressões. Entrar na cabeça do outro implica não simpatia, mas empatia, o que muda toda a nossa... Para além da empatia. E é preciso chegar à interpretação contextualizada, a interpretação associada à história. Depois destacou o processo social, a cultura como outorga do sentido, busca da identidade, não naquilo que é imanente e não transcendente. Apontou para a nossa reflexão a complexa distinção entre a cultura e a civilização. E aí nós ouvimos o que aqui foi dito, eu estou apenas pontuando. Exemplificou com a exegese do significado do 11 de setembro, destacou o fenômeno terrível do nosso tempo, que é a aniquilação do outro, na base, o fundamentalismo islâmico, sobre que teceu várias considerações, como vimos.
Cândido destacou também a falta de uma filosofia para tudo o que acontece na contemporaneidade do nosso mundo e também acentuou que a interpretação de todo esse quadro objetiva a busca da identidade, que, nesse momento, esbarra numa preocupação fundamental: encontrar o valor dessa identidade que envolve o fenômeno da autenticidade. Colocou diante de nós a questão do Estado, a descolonização do Estado-nação. Acentuou a crise da mimes e da imitação, voltando ao começo da sua fala, e propugnou a busca necessária de um Brasil para si. Um Brasil para si eminentemente nacionalista, ficou muito clara essa posição. Ou seja, na sua interpretação das interpretações, Cândido Mendes revelou-se um acurado sociólogo do presente e propugnou a busca da diferença. E daí em diante eu não prossigo. A prudência me recomenda o silêncio para não correr o risco de reiterar o mesmo do mesmo ou o menos do mesmo. Em consequência, só me resta agradecer, mestre Cândido Mendes, duplamente a percussiente reflexão com que nos brindou e esse generosíssimo convite para estar conosco e aqui agora. Muitíssimo obrigado, em nome da Casa de Machado de Assis, a nossa casa. Convido a todos para a próxima conferência do ciclo, no dia 16, sobre a interpretação histórica, falará Vamiré Chacon. Depois, no dia 10 de setembro, quarta-feira, às 12h30, MPB na BL, quando teremos Chico Buarque do Brasil, 70 anos, com a cantora Joyce, cantora e compositora. No dia 11 de setembro, quinta-feira, seremos brindados aqui pela conferência do sócio correspondente desta casa, Arnaldo Saraiva, que falará sobre João Cabral de Melo Neto, Tempo Português. E no dia 12, teremos, dentro do convênio entre a Academia Brasileira de Letras e a Universidade de Salamanca, o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, a jornada literária Pedro Salinas, um dos maiores poetas contemporâneos, final do século impressionista, nasceu em 1891, mas um dos maiores poetas do modernismo espanhol, que se chama exatamente Pedro Salinas, dono de uma poesia da maior beleza, recomendo. E nesse dia 12 teremos, na jornada, uma mesa integrada pelo Dr. Manuel Portilho, subdiretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, e sob a presidência do nosso presidente, Dr. Geraldo Holanda Cavalcante, e a coordenação desse que lhes fala, as intervenções do Dr. Juan Antônio Gonçalves Iglesias, que é do Centro de Estudos Brasileiros, que falará sobre el amor en los pronombres, Pedro Salinas e los poetas latinos. E o acadêmico Dr. Carlos Nejarda, né, nosso querido companheiro, que falará sobre Pedro Salinas, o poeta da razão e do amor. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Obrigado.